Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e sempre trago um convidado muito especial. Se você é do campo e está me ouvindo agora, saiba que eu te respeito. Bom, vamos começar com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Guilherme Piai Filizola. Ele é graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Gestão Pública. Piai, obrigado pela sua presença aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, para a gente bater um papo e falar sobre o agro na nossa região. Eu que agradeço, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Gostei do seu começo. Respeitar quem é do campo. Meu pai é veterinário, eu sou produtor, filho, neto, e o Vale mora no meu coração. Não é a primeira vez que eu estou aqui, eu aprendo muito sempre que eu venho, uma região com um potencial gigantesco que a gente está trabalhando aqui em conjunto com os produtores, com as cooperativas, com os prefeitos, para a gente trazer cada vez mais prosperidade aqui para o nosso Vale do Paraíba. Legal. Então, para a gente iniciar, né, a gente tem passado por momentos difíceis do clima, tem algumas pesquisas que relatam 1,5 grau a mais do esperado, né, o aquecimento global é um ponto interessante e muito importante da gente mostrar, porque o Brasil é o país mais sustentável do mundo. E quando a gente fala de pecuária, de produção, é importante a gente trazer esse aspecto para quem está nos ouvindo e nos assistindo, que a gente faz o nosso papel como produtores, né? Com certeza. O São Paulo é uma potência agroambiental, o Brasil também. Nenhum país do mundo faz o que a gente faz aqui. Nós temos 2/3 da nossa área do país preservada. Hoje, São Paulo, que é o estado mais envolvido economicamente do Brasil, a gente tem 26% de área preservada, que é 6% acima do que o Código Florestal mais exigente do mundo pede, que é o Código Florestal brasileiro. A Europa praticamente parou quando o governo europeu pediu para os produtores de lá preservarem 4%. Tiveram manifestações, tratoraços, jogando estercos em prédios públicos. Então, a lição de casa que o mundo não fez, o Brasil fez muito bem. E como eles não têm área preservada lá, eles não conseguem contestar o Brasil nisso, eles colocam imposições ambientais contra o Brasil e também imposições comerciais, porque eles não conseguem disputar com a gente. Só a gente tem solo, clima, topografia, recursos hídricos, sucessão familiar. O Brasil é uma potência agroambiental, a gente não usa 8% do território para agricultura. A Argentina usa 17%, os Estados Unidos usa 20%, a França, do Macron, que tanto nos critica e não tem credibilidade nenhuma para isso, usa 54%. E aqui em São Paulo a gente está liderando esse processo de CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Validamos mais CARs que o Brasil inteiro. A gente está liderando o processo de transição energética, produção de combustíveis renováveis através da cana. A gente tem um pré-sal caipira aqui. Estamos produzindo biometano, biogás, etanol de primeira, de segunda, substituindo os combustíveis fósseis. Estamos recuperando o pasto degradado. Hoje o pasto degradado está emitindo gás do efeito estufa. Quando você torna ele cultivável e produtivo, você está estocando. Tem 2 vezes mais gás do efeito estufa no solo do que na atmosfera. Então, o gás carbônico, né? Então, aqui o Brasil é um exemplo agroambiental. O clima é um desafio, a gente tem que trabalhar com seguro rural. É uma pedra no sapato do agro brasileiro. A gente não tem 12% de área com cobertura. O Brasil, hoje, precisa melhorar muito no seguro rural. Os Estados Unidos faz quase 90% de área com cobertura com seguro rural. A gente não faz 12%. São Paulo a gente colocou 110 milhões ano passado, foi o recorde, é o único estado do Brasil que faz essa subvenção estadual, porque é uma lavoura segurada, mesmo com problemas climáticos, pelo menos prejuízo o produtor não tem, e precisa melhorar muito em irrigação. Irrigação é prosperidade, é segurança de produção. São Paulo tinha uma área irrigada de menos 6% quando assumi como secretário. A gente lançou Irriga Mais SP com as cooperativas de crédito em parceria. Estamos trabalhando muito para expandir a área irrigada, porque o mundo tem média de 20% de área irrigada. E esses 20% produzem 40% do alimento mundial. Olha a proporção. Sim. E além de irrigação e seguro rural, contra os fenômenos climáticos, desenvolver cada vez mais pesquisa para sementes e mudas existentes à seca. Trabalhar com culturas existentes à seca. Porque em milimetragem a chuva não tem diminuído. Todo ano em São Paulo chove em média de 1.300 milímetros. Mas a chuva está vindo de cada vez uma forma mais concentrada e está tendo período de secas mais alongados.
Por isso a importância de reservar água, de irrigar, de ter sementes e variáveis existentes à seca, de trabalhar com seguro rural, que a gente consegue não ficar tão mercê do clima. Né? O produtor tem muita fé. Sim. Compra milhões em equipamento, milhões em insumos, olha para o céu e fala, vambora, Deus ajuda. Aí quando é a colheita, reza para parar de chover, reza para não dar praga, reza para não gear. A gente reza demais, por isso que o Deus abençoa o agro brasileiro. Exatamente. E quando a gente fala desse desafio de se produzir a campo, é a indústria a céu aberto. Né? A gente tem muitas variáveis. E nós também temos tecnologias. Né? Quando a gente fala do corredor do agro, a gente está falando de Ribeirão Preto, São Carlos, Piracicaba, Campinas e São José dos Campos. E nós temos nessas regiões os parques tecnológicos, que trazem inovação e tecnologia para o campo. Hoje a gente tem a previsibilidade, a gente consegue ter uma ideia do que vai acontecer e conseguir ter uma prevenção de certa forma, né? Com certeza. 50% das agritechs do Brasil estão em São Paulo. Esse corredor tecnológico é muito forte. A gente lançou o Apta Hub, que é um centro de inovação da Apta, que é a agência de pesquisa do Estado de São Paulo. Já inauguramos 6 unidades, é a maior capilaridade que a gente tem. A gente quer replicar isso em outras regiões administrativas, porque é muito importante essa conexão da Secretaria de Agricultura, juntando as pontas, conectando as agritechs ao campo. Porque a teoria é boa, mas você tem que colocar isso em prática. E muitas vezes essas agritechs têm um pouco de dificuldade de testar o produto que eles estão lançando. Então, quando a gente faz essa conexão, quando a gente conecta ele com os produtores, quando a gente tem eventos gigantescos que traz toda essa inovação. Nós temos aqui os maiores eventos do agro do mundo em São Paulo, a AgriShow, exemplo, teve um evento fantástico aqui também em São José. A Agrotech. A Agrotech que vai ter esse ano. Quando a gente pega as grandes feiras de porte nacional que a gente tem aqui, a gente está transferindo essa tecnologia, esse conhecimento, essa inovação para o produtor. Por isso que São Paulo é muito tecnificado. E aqui hoje a gente passou o Mato Grosso em exportações. A gente é o estado que mais exporta no agro brasileiro. A gente com 24 milhões de hectares e o Mato Grosso com mais de 90 milhões de hectares. Isso quer dizer alguma coisa? Sim, com certeza. E quando a gente pensa em todas essas esferas, a gente também tem que olhar a questão da logística, que é um ponto fundamental para escoar a produção e para que a gente tenha mais facilidade nesse rastreio, nesse transporte desses animais, principalmente aqui na nossa área de cobertura. Nós temos uma obra recente aqui na Tamoios, que liga o Porto de São Sebastião. Então, Caraguatatuba, São Sebastião. Quando a gente fala dessas exportações, eu tenho os dados aqui, a exportação de bovinos do Porto, animais vivos, em 2023 foram 136.374 animais e em 2024, 162.179 animais. É uma crescente significativa e tenho certeza que a gente vai conseguir exportar muito mais animais a partir do Porto de São Sebastião. Com certeza. Hoje eu estava num pecuarista aqui do Vale, ele está fazendo um confinamento para 7 mil bois, concretado justamente para esse mercado que está muito em alta. E a exportação não para de aumentar. O Tarcísio é um craque em logística, ele tem feito concessões de rodovias que estavam abandonadas para melhorar ainda mais essa eficiência da porteira para fora. A gente está fazendo quase 1.000 quilômetros de estradas rurais esse ano. São Paulo tem 175 mil quilômetros de estrada rural. O Vale aqui tem uma concentração muito grande, tem municípios aqui com 2, 3 mil quilômetros de estradas rurais. E uma região montanhosa, quando chove prejudica muito, a gente vai apoiar o quanto a gente conseguir como Estado, porque a estrada rural é dignidade, é o direito de ir e vir, é escoamento de produção, e a gente está muito feliz em poder apoiar essa eficiência também da logística do agro, da porteira para fora, gerando cada vez mais prosperidade. E São Paulo é exemplo em infraestrutura, e o governador é um craque nisso. Fera. E está feito convite para ele vir aqui também. Tá? Combinado. Da questão dos bovinos ainda sobre esse tema, eu vi que alguns pontos foram modificados pela defesa, pela secretaria, da questão da não obrigatoriedade da marcação a fogo dos bovinos, né? Na questão da brucelose. Perfeito. Então, hoje nós temos os bottoms, temos outras formas de enumerar esses animais e ter todos os dados ali, desde o nascimento até o abate. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do bem-estar. A gente foi pioneiro nisso e agora está casando muito, porque em breve a rastreabilidade é uma realidade. Então, no mesmo manejo que você for brincar o bezerro para vacinação da brucelose, você já rastreia ele. Fica muito fácil. O veterinário não pode mais ficar andando com um botijão de gás no carro. O bezerro ele fica com uma memória afetiva dessa marcação. Ele com certeza sofre o estresse,
tem toda uma dificuldade de depois, quando ele escuta esse barulho, ele já sofre ali no manejo. E a gente também está fazendo o nosso couro perder um pouco do valor agregado dele. Então, quando a gente brinca, é muito menos sofrido para o manejo, o custo do brinco é baixíssimo, já dá para rastrear no mesmo manejo e a rastreabilidade vai agregar muito valor na nossa carne. E a gente também está lutando contra as narrativas que esses apóstolos do atraso, ambientalistas, colocam contra o agro. Então a gente está trabalhando cada vez mais pelo bem-estar animal do Estado de São Paulo. Além de retirar essa marcação a ferro no rosto dos bezerros, a gente fez o protocolo de bem-estar animal com a BQM, com as provas, com os rodeios, para a gente prezar por isso e dar segurança jurídica para esses eventos que são também um patrimônio cultural do Estado de São Paulo. A Defesa lançou um programa de rastreabilidade do Estado de São Paulo no início voluntário, já conscientizando os pecuaristas que a iniciativa privada vai com certeza bonificar muito bem a longo prazo, na verdade a médio e curto prazo, os pecuaristas que trabalharem com rastreabilidade, porque as exigências do mercado internacional estão cada vez mais severas e a gente não pode fechar o olho para isso. Exatamente. Ainda sobre os bovinos, quando a gente fala dessa integração lavoura, pecuária, floresta, são pontos importantíssimos para que, de fato, a gente tenha outras culturas ali em volta e que a gente reduza cada vez mais a emissão de gases. Perfeito. Né? Então, eu gostaria que você comentasse também o que tem sido feito pelo Estado de São Paulo nessa questão da integração lavoura. A gente tem um programa com a rede LPF, que é uma joia rara de São Paulo, chama Integra São Paulo. Nós já recuperamos 1.300.000 hectares de pasto degradado. Queremos trazer esse programa para cá, tem muito pasto degradado aqui para a gente recuperar e tornar em área produtiva. E se você está mitigando os efeitos climáticos, se você está estocando os gases do efeito estufa no solo, você está levando prosperidade para o campo, porque uma área ociosa, improdutiva, se torna produtiva e gera lucratividade. Eu fui na FAO e a FAO deixou muito claro em Roma, que é o órgão da agricultura familiar da ONU, que os programas de recuperação de pastagem degradadas funcionam mais que programas sociais. Porque você está pegando realmente ali um patrimônio gigantesco ocioso e está levando prosperidade para o campo. E com isso, quando você faz esse manejo do solo, com a pecuária, com a agricultura, com a floresta, gerando sombra para o gado também, que é importantíssimo no ganho de peso, você sai de 3 arroba por hectare ano para 30 arroba por hectare ano. É muita coisa. Você sai de 30, 40 sacos de soja por hectare para 70, 80, 90. Então, gera muita produtividade, melhora o clima e leva prosperidade para o campo, e a gente vai continuar trabalhando firme com esse programa de recuperação de pastagens degradadas no Estado de São Paulo. Sim. Ainda sobre a parte ambiental, é ano de COP30. Como que o governo de São Paulo enxerga essa oportunidade de mostrar o que tem sido feito aqui, em Belém, que vai acontecer a COP30, e o que tem sido movimentado, o que você escuta nos bastidores sobre esse evento? Numa região amazônica, região que o mundo inteiro está de olho. Então, o que a gente pode ter como um feedback ali para quem está nos ouvindo? Tem sempre pontos positivos e pontos negativos, como tudo na vida. É uma região que o mundo todo está olhando, mas que não reflete a realidade inteira do Brasil. Né? A nossa realidade agronômica aqui de São Paulo é muito diferente de Belém. E o Brasil é continental, nós temos vários países dentro de um país. Então a gente fica preocupado em todo mundo achar que o nosso agro é somente aquela imagem. A gente acredita que o agro do Brasil ele é muito mais do que só aquilo. Apesar que a gente tem uma sinergia muito boa de todos os secretários de Agricultura do Brasil. Nós tivemos no Ministério da Agricultura para a gente ter um discurso unificado, defendendo o agro brasileiro. Cada estado vai ter um espaço para mostrar o que está fazendo. São Paulo vai chegar lá com muita coisa para mostrar. Cada estado vai mostrar aquilo que ele tem de melhor, aquilo que ele faz de mais sustentável, aquilo que ele faz com mais eficácia. Então a gente está se unindo para defender o agro brasileiro, junto com a Embrapa, junto com o Ministério da Agricultura, junto com todas as secretarias de Estado do Brasil, junto com o setor produtivo, e a gente vai mostrar a verdade para o mundo sem deixar que eles imponham narrativas contra o nosso agro. O local, Belém, é maravilhoso, mas como eu disse, é uma realidade muito diferente de todos os outros estados, então a gente quer trabalhar o máximo possível, que não fiquem com uma imagem única, e também a gente fica um pouco preocupado com a infraestrutura para receber
toda essa população. Pelo que eu vejo, vai ter investimentos altos, já tem hotéis que serão montados em navios. A gente não sabe como vai ser, fica com um pouco de frio na barriga. Estamos tentando articular uma pré-COP, trabalhando para isso, para que a gente mostre outras realidades também ao mundo todo. Mas eu acho que confio que será uma boa COP. Legal. Eu recebi muitas mensagens, eu falei que a gente ia gravar, sobre a questão dos aumentos dos preços dos produtos, principalmente ali do agro, né? Os insumos básicos. Quando a gente fala de ovo, leite, mel, café, o que a gente pode explicar para as pessoas sobre esse aumento nos preços? É só uma questão do Estado ou tem muita influência do governo federal? Com certeza tem influência do governo federal. Existe uma mão invisível que regula o mercado, que é a lei da oferta e da demanda. Isso é iniciativa privada, o governo não tem que ficar se intrometendo. A gente teve 2 anos de secas muito fortes, diminuindo a oferta dos produtos, fez o preço aumentar. Não é culpa do produtor, o produtor é vítima disso, vítima dos fenômenos climáticos, que a gente preserva mais que o mundo inteiro. Ninguém faz o que a gente faz. E a gente tem um governo, fora as secas e os fenômenos climáticos, a gente tem um seguro rural insuficiente no Brasil, muito insuficiente, é uma vergonha, é 1 bi na LOA e não executa 500 milhões. A gente precisaria de no mínimo 4 para começar a fazer bem feito. A gente tem um plano safra insuficiente, o setor se alavanca em torno de 1,3 tri, o plano safra não é 400 bi, e o governo federal põe entre 15 a 18 bi de subvenção, é menos de 1,5%, menos de 1,5% do que o setor precisa. A gente tem 100 milhões de hectares de pasto degradado no Brasil para tornar produtivo e cultivável. A gente tem um governo que gasta muito mais do que arrecada, sem responsabilidade fiscal, recorde de arrecadação ano passado e está com um rombo fiscal violento, pressionando muito a nossa inflação. A de fevereiro foi a maior dos últimos 22 anos, pressionando os juros para cima. Os juros está subindo e a inflação também. A gente já está sofrendo um evento chamado dominância fiscal no Brasil, pela falta de credibilidade do governo. Está todo mundo tirando dinheiro daqui, e isso desvaloriza a nossa moeda. Por isso que o real teve uma das maiores desvalorizações dos últimos anos. E com isso, com o dólar explodido, commodity é baseado em dólar. O preço aumenta. Os insumos que a gente usa para produzir é baseado em dólar. Nosso custo de produção aumenta. Então, a grande culpa e a grande responsabilidade disso é a irresponsabilidade fiscal do governo federal. Se fizesse um ajuste fiscal sério, se tivesse equilíbrio fiscal, se cortasse gastos e soltasse um plano safra robusto, incentivando os produtores do Brasil a produzir mais, a recuperar esses 100 milhões de hectares de pasto degradado, com certeza o preço dos alimentos não estaria no patamar que está hoje. E agora esse preço vai ser corrigido, porque a gente vai ter uma super safra, novamente o produtor está resolvendo o problema do governo, o produtor brasileiro é um herói, é a mola propulsora dessa economia. Em São Paulo a gente fez a lição de casa, a gente renovou os benefícios de todas as cadeias do agro, o governador renovou 17 cadeias do agro, zerando o ICMS de muitos itens do agro em São Paulo, para o alimento chegar mais barato na mesa do paulista e do brasileiro também, consequentemente. O governador está enxugando a máquina, fazendo a reforma administrativa, cortando cargos comissionados, tendo responsabilidade fiscal, desestatizando, privatizando, para que a gente não pressione ainda mais a nossa inflação. Então o governador fez a lição de casa, está trabalhando muito bem com crédito, está trabalhando muito bem com seguro rural, está trabalhando muito bem com CAR, com irrigação, com todas as pautas do agro. E não está transferindo a ineficácia do governo para as costas do produtor, que é o que o governo federal faz. Um governo ineficaz e um governo irresponsável que culpa a mulher e o homem do campo pela sua ineficácia. E aí faz algumas atitudes paliativas, enxugando o gelo para falar que está fazendo alguma coisa. Pediu para os governadores zerarem o ICMS de itens da cesta básica. A maioria dos estados já fazem isso há muito tempo. Então, grande coisa. Vai zerar a tarifa de importação de carne, açúcar e café. Nós somos o maior exportador do mundo. Ninguém produz com o nosso custo. Esquece que ninguém vai pôr esses produtos aqui. Grande coisa. Então, resumindo, só para falar que está fazendo alguma coisa, mas na verdade, quem vai diminuir o preço novamente é a safra recorde do agro novamente. Eu quero aproveitar esse gancho, que eu li uma notícia essa semana. O governo Lula destinará 750 milhões para o MST. E essa notícia, ela não soou
muito bem para nenhum dos aspectos ali, porque o produtor rural ele está sofrendo. Né? Então, como que a gente faz essa conexão para mostrar, olha, isso aqui é interferência do governo federal, isso daqui é interferência do Estado? Como que a gente lida com essa notícia? Tem duas coisas diferentes. Os movimentos sociais, que de social não tem nada, porque são movimentos de baderneiros que cometem crimes, que vão contra o nosso código criminal, que é uma vergonha a gente ver gente defendendo a invasão de propriedade privada nos dias de hoje. Né? Hoje a iniciativa privada, a propriedade privada é sagrada, está na nossa Constituição. E os assentados. Os assentados hoje, no estado de São Paulo, são valorizados e estão se tornando produtores rurais. O governador está fazendo a reforma agrária verdadeira aqui. O que o PT nunca fez, o PT só criou narrativas, não entregou resultado nenhum para os assentados. Não entregaram títulos, porque são contra eles se tornarem independentes, porque querem manter eles como massa de manobra. Nós estamos titulando todos os assentados do estado de São Paulo. A gente não ofereceram crédito, a gente está oferecendo crédito aqui para todos os assentados do estado de São Paulo. Estamos construindo moradias junto à CDHU, estamos fazendo saneamento com biodigestores com fossas sépticas nos assentamentos, estamos aumentando a compra pública do governo da agricultura familiar pelo PEPAS. Isso sim é uma verdadeira reforma agrária. O governo federal não. O governo federal deu um lote de terra e falou, se vira. Criou problemas sociais no campo. A maioria do pasto degradado do Brasil está em assentamentos. Nós temos 92 milhões de hectares de assentamentos no Brasil. Mais que o agronegócio brasileiro usa. E aí quando você vê ele dar 750 milhões para esses movimentos de baderneiros, onde rico é o líder do movimento. O líder do movimento mora numa casa com piscina, tem carro novo. O assentado, hoje, que depende do INCRA, do governo federal, mora numa lona, em condição subhumana. Não tem suporte, não tem crédito, não tem saneamento, não tem moradia, não tem condição de produzir. É uma vergonha isso. E a gente fica muito triste em ver que, inclusive, o PT do Estado de São Paulo é contra os títulos que nós estamos dando para o Estado de São Paulo. Porque eles não querem que esses assentados se tornem independentes e virem produtores rurais. E aí 750 milhões para movimentos que geram insegurança jurídica, que cometem crime, invadindo propriedade privada, indo contra o nosso Código Penal, é uma vergonha. Então em São Paulo a gente não tem essa política, a gente valoriza a mulher e o homem do campo, não tem mais invasões de terra, estamos entregando título para todo mundo. A Polícia Militar tem agido com muita eficiência e eficácia, com o aval do governador. É o segundo carnaval consecutivo, depois de muitos anos, que não tem o tal do carnaval vermelho, que não tem invasão de terra em São Paulo, porque propriedade privada é sagrada e sem segurança jurídica não existe prosperidade e geração de emprego. Eu sou do Pontal do Paranapanema, uma região marcada por conflitos de terras, e isso acabou com a região. Muitas agroindústrias foram embora, muitos produtores foram embora, perdemos muitos empregos, condenou a região à pobreza, e agora no governo Tarcísio, com a regularização fundiária, com o fim das invasões, com a entrega de títulos, a região mudou. O Pontal da pobreza virou o Pontal da prosperidade. É uma nova fronteira agrícola, agroindústrias sendo montadas lá, o povo pegando título, indo no banco, pegando crédito, financiando pivô, financiando silo, comprando maquinário, reformando a terra, reformando o solo, melhorando o manejo. Então é uma nova fronteira agrícola. Esse é o poder da segurança jurídica. Então pode ter certeza que o governo federal está no caminho errado, porque está financiando movimentos que são currais eleitorais e não querem que o assentado tenha independência financeira, porque querem manter eles sempre como massa de manobra. E a reforma agrária deles não funcionou. Esses 92 milhões de hectares hoje em assentamentos no Brasil geram o quê de PIB? De balança comercial, de riqueza, de prosperidade. E quanto o governo gastou para adquirir essas terras? Até hoje o governo tem dívidas bilionárias em precatórios, porque o privado não aceitou o valor da desapropriação. Você vai me pagar R$2.000 o hectare, mas eu acho que não vale isso. Eu entro na justiça e ganha. No governo Bolsonaro era quase 10 bi de precatório por ano. Então o governo criou uma dívida gigantesca, jogou as pessoas com um pedacinho de terra sem dar suporte, sem dar crédito, sem dar moradia, sem dar dignidade, e agora fica alimentando esses movimentos de baderneiros para formar currais eleitorais. Só para a gente finalizar, eu sei que você está com a agenda bem corrida hoje, a questão do Vale do Paraíba, o que a gente pode esperar, né, para os próximos anos e quais são os caminhos
e a gente finaliza, porque eu sei que você tem uma agenda Agradeço que tá bem... a oportunidade, foi um prazer estar aqui. Obrigado, Parabéns Piai. pelo podcast, conta com o nosso apoio. O Vale pode contar com a nossa humildade, com o nosso apoio, portas escancaradas da Secretaria, pode contar com o maquinário, nós já mandamos para Cunha, já mandamos para Campos do Jordão, pode contar com estrada rural, pode contar com suporte à cadeia do leite, com recuperação de pasto degradado, com As cooperativas crédito. também As cooperativas, criamos a diretoria de cooperativismo na Secretaria. É a primeira vez que vai ter uma estrutura administrativa para dar suporte para todas as cooperativas agrícolas do Estado de São Paulo, que são uma joia rara do Estado de São Paulo. Então a gente vai trabalhar muito para potencializar essa região e fortalecer a mulher e o homem do campo do Vale. Legal. Piai, obrigado. Eu que então, agradeço. A gente se encontra numa próxima aí. Um abraço pessoal da Secretaria de Agricultura. Tá Tamo bom? junto. Que a gente se encontre numa próxima. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Até mais.